Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a resgatar o casamento. Eu sou Karina Chiarato, especialista em relacionamento amoroso. E o tema de hoje é Meu casamento só tem brigas. E o tema de hoje, quando a gente fala sobre brigas, o que está acontecendo no seu casamento, o que está acabando com o seu casamento, esse tema de brigas ele é muito abrangente, porque nós temos brigas, desentendimentos, conflitos, agressões e uma infinidade de situações. E ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir definir o que acontece com o casal, o que acontece com esse casamento e quando a gente olha de um ponto muito específico, se você não tem uma perspectiva maior, nem mesmo o casal consegue entender o que está acontecendo com eles. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é trazer um olhar diferente para que você possa olhar para o seu casamento, para que você possa resgatá-lo e sair dessas situações onde você fica muito confusa. Eu sei o que eu estou falando. Por quê? Porque muitas mulheres que me procuram, muitas alunas do método Visão Sistêmica, elas relatam para mim o que acontece dentro do casamento delas. Mas o que isso acontece? Que confusão que é essa? Porque elas não sabem mais o que fazer para parar de brigar. Elas não entendem o que está acontecendo com o marido, elas não entendem por que isso está causando tanto sofrimento dentro delas. E você, se você estiver passando por essa mesma situação, se o seu casamento está cheio de brigas, se o seu casamento você não entende mais, você está confusa, você está no lugar certo, porque aqui nesse vídeo eu vou fazer uma série de abordagens que vão te ajudar a resgatar o seu casamento, a sair desse lugar tão conflituoso para viver um relacionamento de uma posição muito diferente. E para resgatá-lo dessa avalanche de brigas, é como se ele fosse arrebatado, né? O casamento, ele vai recebendo uma série de situações que não permite que ele floresça. É como se ele fosse soterrado. Sabe essas situações que a gente observa de um morro, né, desabando, desmoronando? É isso que as brigas fazem em um casamento. Ela vai soterrando. E quando você recebe essa situação que não deixa mais o seu casamento respirar, mas nem por um minuto, o seu casamento deixa de ser prazeroso e você não consegue mais viver aquele casamento. Aquilo virou, né, algo que você quer bem longe de você. E o que eu vou fazer agora, a partir de agora, é te dar as ferramentas para que você possa resgatar esse casamento debaixo dessa avalanche de brigas que vem acontecendo no seu casamento, para que você possa viver em um lugar prazeroso, para que você possa resgatar o seu casamento e, consequentemente, o seu marido também, ele possa viver esse casamento mais prazeroso. E muitas mulheres confundem a maneira de se fazer isso. Muitas mulheres, elas acreditam que estão fazendo a coisa certinha, que elas estão fazendo, é por esse caminho mesmo, é porque o meu marido que está errado, ele fica brigando comigo o tempo todo, ele fica me criticando o tempo todo, e fica insistindo nisso. Porque o que está acontecendo, né? Por que elas se confundem tanto com essa situação? Porque ela não sabe outro caminho. E o que eu quero mostrar aqui é que existe outro caminho. A briga, o desentendimento, essas agressividades, nada mais é. Tudo isso que eu relatei para vocês, que causa tanta dor, nada mais é do que falta de respeito. Falta de respeito mútuo, porque uma briga, ela acontece quando os dois estão ali nessa situação de disputa, um querendo impor ao outro o jeito de pensar, o jeito de agir, e há os conflitos. Ah, não, Karina, não pode ser, eu respeito tanto o meu marido. Não mesmo, você está equivocada.
Se quer realmente a solução para o seu casamento, se você realmente quer sair desse lugar de brigas, antes que seu casamento acabe, você precisa verdadeiramente olhar para você e ver realmente o que está acontecendo. Se você quiser continuar com os olhos tapados, se você não quer realmente olhar e ver que é falta de respeito que está acontecendo no seu relacionamento, no seu casamento, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você nunca vai sair desse lugar. Agora, se você se der a oportunidade, e olhe bem isso, é se dar a oportunidade de olhar de uma maneira diferente. Isso vai fazer com que você tenha, né, situações que você vai passar a reagir diferente. Porque se você for observar, as reações que você está tendo nada mais é do que falta de respeito. Essas reações, esses rompantes, essas situações que você, né, explode do nada, nada mais é do que também falta de respeito. Porque a gente acredita que essa falta de respeito vem apenas de quem? Do meu parceiro, do meu marido para comigo. Ah, ele está me desrespeitando, eu não vou aceitar mais isso. E eu vou para quê? Eu vou para a guerra, eu vou para a frente de batalha. E os conflitos acontecem. E o que está por trás de tudo isso? Uma série de situações, e eu vou citar para vocês alguns exemplos de que está de pano de fundo fazendo com que você tenha essas reações, essas atitudes. O modo como você foi criada. O jeito que você foi criada lá na sua infância, se o seu pai, se a sua mãe foram agressivos com você, se eles reprimiram você, se eles de alguma maneira, né, agiram de uma forma em que você tenha carregado alguma memória e que isso, no primeiro start que você tem com o seu parceiro, isso vem à tona. Então, gera em você uma reação muito grande, gera em você uma situação onde você só olha para o seu marido como se ele fosse o seu rival. E aí você passa a tratá-lo da mesma maneira como você foi tratada lá na sua infância. Uma segunda situação que pode estar acontecendo com você nesse momento é o emaranhamento com as atitudes da sua mãe. São situações que aconteceram com a sua mãe, no relacionamento da sua mãe, e você segue isso numa fidelização, nesse emaranhamento inconsciente, e você acredita que essa é a sua vida. Você não conseguiu se desvincular da sua mãe. E quando isso acontece, é preciso fazer também uma liberação de memórias, assim como na infância também, que eu nem falei para vocês, mas é isso que a gente precisa fazer essa liberação de memórias para que abra espaço para que você possa viver a sua vida. Uma outra situação que acontece é a situação de insegurança. O que gera no seu relacionamento, o que gera em você, vivendo esse relacionamento, que gera insegurança? Como você se sente? Você se sente uma mulher segura no seu casamento? Muito difícil, porque a pessoa que briga muito, ela carrega dentro dela a insegurança, a desconfiança, e isso tudo vai reverberando dentro do relacionamento. Existem muitas outras situações, eu trouxe só algumas para mostrar para vocês quais são as que mais ocorrem dentro das situações, exemplos que eu trouxe para vocês observarem aqui, porque é o que mais acontece com as mulheres. E por uma questão de inteligência, você deve investir mais em você, para que você possa, de alguma maneira, sair desse ciclo vicioso, seja investimento de tempo, de dinheiro, investimento, seja psíquico, emocional, seja de alguma maneira isso vai refletir na sua vida. Se você não fizer o que é um investimento? É uma interferência, é algo que você aplica ali dentro do seu casamento e que ele vai trazer o quê? Uma mudança de sentido, vai trazer uma situação diferente da que você está vivendo. Quando nós temos esse ciclo vicioso, gerando esse desgaste tão violento dentro do seu casamento, isso vai gerar
desgaste no âmbito emocional, psicológico e, consequentemente, no seu físico. Então, muitas situações de doenças que você passa, que você carrega, dores no corpo, muitas vezes são geradas por quê? Porque você não sabe lidar com essas brigas. O seu emocional vai ficando tão abalado, o seu psicológico vai ficando tão debilitado que o seu corpo físico acaba carregando, que a gente chama isso, né, de situações até psicossomáticas, que você vai carregando e atraindo tudo isso para você. E se você não parar de brigar, o que vai acontecer? Porque você também pode falar, vou continuar do jeito que tá, vamos ver até onde essa briga vai me levar. Inevitavelmente, o seu casamento vai acabar. E depois, é tarde. Eu sempre falo, o seu casamento vai acabar e ponto, não tem mais. Ele vai acabar e depois vai ser tarde, não tem mais como você consertar algo que está quebrado. Enquanto existe um vínculo, ainda há tempo de fazer um resgate desse casamento. Não desista do seu casamento. Depende muito mais de você, de como você vai agir, do que qualquer outra coisa. É que nós temos muita dificuldade. Nós, mulheres, inclusive eu me coloco dentro dessa questão. Nós temos muita dificuldade em ver o que efetivamente está acontecendo no nosso casamento. E aqui eu não estou procurando culpados. Não mesmo. Eu não estou dizendo que você ou seu marido tem razão. Eu quero te mostrar o caminho da solução. E assim a minha função se cumpre. Se você chegar, né, e falar para mim, olha, para mim funcionou. Eu não quis mais saber de ter razão, mas eu cheguei no ponto de uma solução. Aqui para mim é o meu ponto máximo. Esse é o meu papel, essa é a minha função, de auxiliar, de te ajudar a resgatar o seu casamento. Porque por trás disso tudo tem uma série de implicações. A família, ela se constrói com essa base. Dentro desses relacionamentos, quando nós, né, temos filhos, uma série de situações envolvidas, nós precisamos refletir muito. E é para você que eu estou falando, né? O que vale mais? É você ter razão ou você ser feliz? Reflita um pouquinho comigo. O que mais vale nesse momento? E eu sempre falo isso para todas as pessoas que ficam à minha volta, falo isso para os meus filhos, para o meu marido, o quantas pessoas que já me ouviram falar sobre isso. O que vale mais? É você ter razão ou é você ser feliz? Quando você quer ter razão, isso não vai te trazer uma solução para os seus problemas. De jeito nenhum. Mas quando você, né, busca uma solução, você abre mão da razão. Você fala, isso é pequeno, não preciso. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu penso, eu sei naquilo que eu acredito. E qual é esse maior benefício que você vai experimentar se você parar de brigar hoje, por exemplo? Com certeza você vai resgatar o seu casamento. Se você parar de brigar, se as brigas estão perturbando o seu casamento, e eu quero falar uma coisa aqui para vocês, né, que as alunas do método Visão Sistêmica, que são minhas alunas, essas que já passaram pela transformação, elas sempre falavam para mim, não é falta de amor, Karina. Eu amo. Ele me ama, não é por falta de amor. E eu vou dizer realmente, não é por falta de amor. As pessoas, mas a maioria das pessoas hoje que se separam, elas não se separam por falta de amor, tanto que elas sofrem muito na separação. Se você está sofrendo com essas brigas no seu relacionamento, você nem imagina o que é depois numa separação, porque você ainda gosta dessa pessoa, você ainda ama essa pessoa. Então não se trata de falta de amor. O que acontece então? Existem outras coisas que movimentam um relacionamento além do amor.
A ordem, por exemplo, respeitar, né? Ter esse respeito que eu falei para vocês desde o começo, respeitar uma ordem, deixar que o relacionamento flua, mas isso só acontece quando essa transformação realmente acontece dentro de você. E hoje essas mulheres que permitiram experimentar essa transformação saíram de um casamento cheio de brigas e resgataram a vontade de viver juntos esse casamento, resgataram o casamento por inteiro, uma cumplicidade. E o que acontece? Não houve a separação. Pois eu sei, né, que nenhuma de nós, nem vocês, nem eu já passei por situações muito dolorosas também. E que naquele primeiro momento, a primeira coisa que a gente fala assim, nossa, eu quero me separar. Mas esse, eu garanto a vocês, não é o caminho de uma boa solução. Mesmo que seja para finalizar um relacionamento. E se as pessoas me perguntam, Karina, como que eu sei que agora chegou a hora de eu me separar do meu marido? É quando você olhar para o seu marido, para o seu casamento, para a sua relação e visualizar nela um lindo pôr do sol. Quando você olhar para o seu casamento e observar que ele realmente já finalizou. O pôr do sol simboliza o quê? O dia acabou. Significa que aquele ciclo fechou. Significa que aquele envolvimento, que aquela relação chegou ao fim. E ele é tranquilo, e ele é sereno, e ele não te traz nenhuma preocupação, e você se acalma e ele finaliza. E se você não está vivendo esse momento no seu casamento, então tá na hora de você cuidar dele. Porque se você não cuidar dele, ele acaba de uma maneira não legal. E agora é hora da gente olhar para todas essas questões que as alunas trouxeram. Eu quero trazer um caso aqui para vocês. É uma história de uma mulher que sofreu muito. Nós estamos falando de mais de 20 anos de casamento. E o que ela trouxe de relatos? Por que as brigas aconteciam? Porque o marido bebia muito, porque o marido jogava, ele tinha o vício de jogos, ele passava o dia todo só fumando e ela não suportava cigarros, e o relacionamento deles era um distanciamento, era um abismo, era frio, distante um do outro. E esse relacionamento, qual era o próximo passo? A separação. Não tinha mais o que fazer. Na cabeça dela já estava acabado. E com isso ela estava sofrendo, tinha 2 filhos, precisava olhar para essa situação, né? Como que eu posso olhar, né, para os meus filhos, que era uma menina e um menino, olhar para os meus filhos e, né, seguir minha vida e falar assim, eu vou me dar uma chance então. Eu vou, né, me trabalhar, vou me dar essa oportunidade. Depois de mais de 20 anos casada, eu me sinto tão desrespeitada do jeito que ele age, como ele faz, e tudo que ela trazia para mim era: meu marido é o problema. Tudo que está acontecendo dentro do nosso relacionamento, o meu marido é o problema. E aí, como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, qual é a sua reação diante disso? Como que você está reagindo diante de um marido que chega alcoolizado, que chega gritando, que, né, faz situações e que no seu íntimo você se sente desrespeitada? Qual que é a sua reação? Eu não deixo barato, eu não deixo por menos. E aí eu começo a bater boca com ele, aí as crianças começam a chorar, e aí começa aquele griteiro, ele mandando as crianças calar a boca, e eu falo assim para os seus amigos, você não manda calar a boca? Presta atenção, quanta dor que existe dentro desse relacionamento. Quantas coisas que estão implícitas ali dentro, quantas coisas que estão escondidas dentro desse casamento e que a gente não consegue ver. E eu disse para ela, vamos fazer um caminho diferente? Que tal você se decidir fazer algo por você, pelo seu casamento, pelo seu marido? Vamos olhar para ele de uma maneira diferente. E eu comecei a passar todo o ensinamento para essa mulher, para que ela pudesse olhar de uma maneira diferente para ele
mas principalmente para ela, para as atitudes dela, como ela reagia diante de todas essas situações que emergiam no casamento dela. O que aconteceu? Essa agressividade foi diminuindo até cessar. E hoje ela pode dizer com todas as letras que resgatou o casamento dela de uma situação tão desafiante, de algo tão doloroso, e hoje ela pode experimentar esse lugar prazeroso que somente um relacionamento que está saudável pode proporcionar. Então, quando eu me proponho a fazer algo pelo meu casamento, para resgatá-lo, eu estou dizendo eu. E o segundo exemplo, que eu também vale muito falar sobre esse segundo exemplo, que era a extrema agressividade. Não era nem a maneira como que o marido reagia, mas o tempo todo ela dizia que tinha dentro dela uma agressividade nas palavras muito grande. Então, tudo que o marido fazia, ela o agredia. E ele tinha um comportamento muito pacato e ela muito acelerada. E aí, o que acontecia? Essa incompatibilidade, essa diferença entre eles, e eles tinham também uma questão cultural muito diferente um do outro. Um tinha nascido numa localidade no país, o outro tinha nascido em outra localidade. Os descendentes de um era diferente dos países dos descendentes do outro. Então, assim, havia um choque cultural, havia ali uma diferença de educação, havia ali uma série de diferenças, inclusive de personalidade. E aí o que acontecia? Ela exigia dele um comportamento e ela era a agressiva e ele era pacato. E quanto mais ele fazia isso, mais a irritava e mais ela gritava e mais ela envolvia esses filhos. E todas essas brigas eram na frente, né, dos filhos. O medo, a explosividade, essa questão de ser explosiva. E tinha uma questão ali que foi um detalhezinho. Ela tinha TPM. Essa TPM, ela era responsável para trazer uma carga hormonal suficiente para essa mulher, para ela ficar completamente descontrolada. E quando se tem essa situação desregulada, é uma bomba que cai dentro do relacionamento. O homem não consegue lidar com, ele não faz ideia o que seja isso. Então, se você passa por uma situação muito parecida como essa minha aluna do método Visão Sistêmica, quando você estiver passando por uma situação como a de TPM, tenha um olhar mais amoroso para você. São questões do feminino, são questões que precisam ser trabalhadas dentro dessa essência feminina que existe dentro de você. Observem que nessa situação os papéis aqui estavam completamente invertidos. Ela fazia o papel de homem da casa e o marido fazia o papel de mulher submissa dentro do relacionamento. E as brigas eram constantes. Quando ele queria colocar algo, né, para se compartilhar na família, ela não permitia, ela não aceitava. Então, eu quero que vocês observem que, se você está passando por uma situação muito parecida com essa, para olhar um pouquinho, preste atenção, seja você, mais uma vez, a transformação que você quer ver no seu casamento. E essa transformação começa por você. E aqui eu estou afirmando que se você quer resgatar o seu casamento, cuide-se. Cuide-se, seja você o ponto de partida para toda a solução do seu casamento. Não vamos procurar um culpado, mas aqui nós vamos encontrar em você a solução. E você pode falar assim: mas eu não tenho paciência mesmo. Veio do jeito que chegou, levou. Ok. E eu vou afirmar para você, essa reação
não vai te levar a uma solução, mas essa escolha é sua. Eu só estou aqui compartilhando o caminho que eu sei que vai dar certo. Agora, se você não quer trilhar esse caminho, se você quer seguir por caminhos que eu não sei para onde vão levar e quanto tempo vão levar, que na verdade eu sei que isso vai desgastar e vai acabar seu casamento, mas eu não sei por onde que ele vai trilhar. Pode ser que seja muito mais doloroso do que você esteja passando nesse momento. Uma outra coisa que você pode me dizer é assim: ah, Karina, nós discordamos de tudo. Será que é possível eu voltar a viver, ser feliz com o meu marido? Será que é possível eu resgatar o meu casamento? Eu vou dizer a você que discordar é salutar. Quando eu discordo de alguém, significa que eu tenho vontade própria, significa que eu sei o que eu quero, mas mesmo discordando, eu respeito a opinião do outro. E é incrível como que isso vai modificar o seu relacionamento, como que isso vai trazer um ponto de equilíbrio muito grande para o seu casamento. Portanto, você pode discordar. Posso não concordar com o meu marido, mas eu respeito a opinião dele. E eu posso ver o que ele tem para me agregar, o que ele tem para me oferecer. Porque se eu quero só impor aquilo que eu acredito que é certo, eu nunca vou evoluir, eu nunca vou agregar algo a mais em mim. Então, observem isso. Vocês podem discordar, mesmo assim, respeitem, porque o respeito, ele é libertador e evita brigas. E é isso que você quer. Ah, mas você está falando que o meu marido está certo em brigar comigo e eu estou errada. Que culpa, né? Que a culpa toda de todas essas brigas, elas são minhas. Não mesmo. Não. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que seu marido está certo. Eu não estou dizendo que você está errada. Eu não estou dizendo que a culpa é sua ou a culpa é dele. Isso tudo tira força do seu casamento. O que eu estou dizendo é que você, a partir desse vídeo, tem uma ferramenta para compreender que você é o ponto de partida. E se você quer resgatar o seu casamento, agora você pode. Agora você pode ir lá e fazer o resgate do seu casamento que você nunca fez. E qual é o maior erro que você pode continuar carregando no seu casamento? Continuar brigando. Continuar insistindo no erro. Esse é o maior erro de todos. Insistir no erro. Mas você só vai saber que isso é um erro se você tiver consciência disso. Porque enquanto você não entende que se você continuar insistindo nas brigas, se você continuar insistindo em fazer essas coisas, tendo essas reações que você vem tendo, enquanto você não tiver consciência que isso é o seu maior erro, você vai continuar fazendo. E você pode falar assim: ah, isso não é verdade não, isso não vai acontecer comigo. Ok, é somente você que vai arcar com as consequências. É o seu casamento que vai arcar com essas consequências. E como você, né, pode organizar tudo isso? Cuide-se. Quando o seu marido chegar para conversar com você, compreenda que é apenas uma conversa, não é uma acusação. Porque a primeira coisa que acontece é a gente coloca o quê? Um escudo, um campo de proteção e acredita que aquela conversa tem um sentido a mais. E se ele não quer conversar com você, ele só não quer conversar com você naquele momento. E aí a gente, nas duas situações, nós respeitamos. Quando ele vem para conversar comigo, eu ouço. E quando ele não quer conversar comigo naquele momento, eu pergunto para ele: qual momento que você quer conversar comigo? E eu respeito. Percebam que é uma postura de centramento, é uma postura empoderada, é uma postura de força que somente mulheres conscientes conseguem ter.
Porque uma mulher que está ali atropelada, exigindo coisas do marido, fazendo um papel de crítica ou de criança, não consegue experimentar isso. E qual é o melhor momento para você começar a agir, a começar a pôr em prática isso que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo? Se desse, seria ontem. Mas como não dá para fazer nada no passado, a gente vai deixar tudo lá no passado e vai começar agora, hoje, nesse instante. Eu não quero mais brigas. Eu não quero. Se o outro quer brigar com você, prestem atenção, deixe com ele. Isso não é seu. Então, prestem atenção. Eu não quero, a decisão é sua. Eu não quero mais brigar. Já deu. Eu cansei. Então, quais os efeitos, né, dessas brigas para o seu casamento? Se você continuar insistindo, você vai arcar com filhos doentes, dificuldades desses filhos em aprendizado na escola. Quantas crianças estão passando por essa dor de ter dificuldade no aprendizado? Por quê? Porque elas não conseguem se concentrar, porque os pais estão brigando. E quando isso acontece, dentro da criança, gera como se fosse uma sirene e um alerta para ela. Cuidado, cuidado, cuidado. E aquilo dentro dela, ela não sabe lidar, ela é só uma criança. Ela ainda não tem o emocional dela formado, ela está em formação. Então, tome muito cuidado. Olha, chega a me arrepiar, porque essa missão de levar até você o conhecimento para que você resgate o seu casamento é para que seus filhos não arquem mais com essas consequências. Outra questão que gera muito, tanto nas crianças quanto em você, é a ansiedade. Quantas mulheres estão com ansiedade, assim, lá no alto, tendo que tomar medicamento? Por quê? Porque vive em estado de alerta nas brigas. Dificuldade no sono, problemas no trabalho, não consegue desenvolver um bom trabalho, porque fica só ali, a cabeça só fica envolvida nas brigas. Ó, se eu não consigo dormir, se eu estou, né, tendo crises de ansiedade, se eu estou com problema no trabalho, eu chego em casa, eu vou brigar com a primeira pessoa que eu encontro. Aí eu brigo com essa pessoa, aí eu não consigo dormir, aí eu tenho problemas no trabalho, eu começo a ter doenças neurológicas, psicológicas, eu começo a ter uma predisposição para tantas doenças, e aí eu brigo de novo. É um ciclo vicioso. E o seu corpo não vai resistir. Comece com um pequeno passo, um pequenino passo. Tome essa atitude, tome essa decisão e passe a olhar para o seu marido de uma outra forma. E para você também, passe a se olhar de uma maneira diferente. Liste, né? O que você percebe em você que quando o seu marido faz, irrita você. Quando, né, acontece isso, o que ele faz que te irrita? É a primeira observação. Esse é um pequeno exercício para você fazer aí. Segunda coisa, você vai fazer uma lista do que você percebe que você faz e que irrita o seu marido. Então, são duas situações. Uma listinha daquilo que o seu marido faz e que te irrita e uma listinha daquilo que você faz e irrita ele. Porque, pelo amor de Deus, você está irritando o seu marido e você não vê. Então, preste atenção no que você faz. Você quer acabar com o seu casamento? Não é tão simples como a gente acredita acabar um casamento. Tem muitas coisas envolvidas. E é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer esse resgate. Tem muitas situações envolvidas. E quando você decidir olhar para o seu casamento, olhar para você, ver o que te irrita, ver o que irrita ele, e quando você perceber que o que você faz irrita o seu marido, você vai deixar com ele.
Quando a situação é com você, o que você faz irrita o seu marido, aí você vai cuidar disso. Isso você vai trabalhar. Por quê? Porque você consegue se modificar, você não consegue modificar o outro, mas a sua mudança pode gerar a mudança no seu marido. Então, quando você percebe, né, que ele faz alguma coisa que te irrita, você vai dizer, olha, eu não posso mais carregar isso, isso é seu. Você não precisa nem verbalizar, é algo que mentalmente você vai deixando, você vai tendo uma atitude de eu não quero brigar por isso, vai deixando isso com ele. Agora, quando é você que faz alguma coisa que irrita o seu marido, aqui você tem poder, aqui você pode cuidar. Por isso que eu sempre falo, transformação começa por você. Então, olhe para tudo isso que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo no seu casamento e faça algo de bom para você, para o seu marido, para os seus filhos, porque vocês merecem viver um casamento feliz, vocês merecem, né, fazer esse resgate para vocês viverem um relacionamento prazeroso. Com isso, você pode fazer algo de bom para a sua relação, trazer algo maravilhoso para a sua relação. E sempre vai começar por onde? Pelo respeito. E eu espero que você aplique esse conhecimento que eu compartilhei com você hoje na sua vida, no seu casamento, e você faça coisas boas. Eu desejo tudo de bom para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais e a gente se vê. Tchau, tchau!